Eu estou falando com vocês aqui hoje, dia 26 de março, são 15 horas e 30 minutos, né? Eu estava acompanhando até há pouco os votos dos ministros, dos 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que aceitaram a denúncia movida pela Procuradoria-Geral da República contra o Bolsonaro e mais 7 acusados. O resultado era o que era esperado, né? 5-0, por unanimidade. Eu vou repetir aqui que o Supremo Tribunal Federal tem 2 turmas, cada uma delas de 5 membros, né? Essa turma aí, que é a primeira turma que está julgando o Bolsonaro e mais 7 réus, é constituída por inimigos, alguns deles inimigos pessoais, inclusive, do Bolsonaro ou de algum dos outros membros do primeiro escalão do governo Bolsonaro que estão sendo julgados, né? É o Cristiano Zamin. Imagina, ele é o presidente da primeira turma, e que é quem conduziu os trabalhos, né, ontem e hoje. O Zamin foi advogado do Lula naqueles julgamentos da Lava Jato, lá, inimigo mortal do Bolsonaro. Devia se julgar impedido, não se julgou, nem vai se julgar. O outro relator é o Alexandre de Moraes. Né? Bom, o Alexandre de Moraes, nessa história toda aí, é o nosso Torquemada. Né? Ele é vítima, acusador, policial, carcereiro, julgador, é tudo, né? Não tem nada a ver com a legislação penal brasileira, nem universal do mundo civilizado. Um outro ministro, o Flávio Dino, ex-ministro da Justiça do Lula, agora, desse governo aí. Quando aconteceram esses fatos todos que estão sendo objeto desse processo aí, ele era o ministro da Justiça. A Polícia Federal estava sob a tutela dele, ex-comunista, né? Nunca vai deixar de ser comunista. Bom, devia se julgar impedido. Que nada, né? Depois tem a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Ah, Carmen Lúcia, né? Inimiga também, mortal aí. E o Luiz Fux, que é, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama pessoas como o Luiz Fux meio de mussum, assim, né? Aquele peixe que é difícil de ficar segurando, né? Mussum. Bom, então eu estou dizendo isso aí porque eu quero comentar um pouquinho a respeito do que pode acontecer daqui para frente, então, porque o resultado é esse aí, o que se esperava, né? 5-0, contabilizados para aceitação da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, que atua sim com o Moraes. Faz o que o Moraes quer. Então, houve uma aceitação da denúncia feita pela PGR contra o Bolsonaro. Isso eram pedras contadas, já que se sabia de antemão que esse julgamento da admissibilidade e o início da ação penal, que começa agora, propriamente dita, isso tudo aí é não só um jogo de cartas marcadas, mas é, sobretudo, e aí eu quero sublinhar bem, a reedição daquilo que ficou conhecido na nossa história universal como os abomináveis processos de Moscou. Bem assim. Vão lá na Wikipédia e procura processo de Moscou para vocês verem só o que vocês vão encontrar ali. A semelhança é inacreditável. Né? Os processos de Moscou é como ficaram conhecidos uma série de julgamentos dos opositores do ditador Stalin, ocorridos entre 1936 e 1938 na União Soviética, durante o Grande Expurgo, como ficou conhecido. Esses processos ficaram famosos pelas confissões, entre aspas, arrancadas dos acusados sob tortura, sob coerção ou sob chantagem, ou tudo junto. Todo o arrepio do devido processo legal aceito universalmente como ato civilizatório de justiça, ou seja, próprio de uma democracia fraturada, ou seja, da inexistência de um Estado democrático de direito. Veem as semelhanças? É simples assim. Se não vejamos, primeiro, como nos processos de Moscou, o atual processo em curso contra Bolsonaro é baseado em cima de uma delação premiada, como é conhecido atualmente o conjunto de confissões arrancadas do acusado, nesse caso aí o tenente-coronel Cid. Tudo arrancado sob coerção e sob chantagem, segundo os advogados que falaram ontem, inclusive, durante a audiência na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Portanto, se foram arrancados sob coerção e sob chantagem, é sob verdadeira tortura mental. Né? Tudo como no processo
processo de Moscou, tudo arrancado. A delação ou a confissão, entre aspas, né? Sob coerção, chantagem, tortura. Isso tudo está, inclusive, expresso nos autos e foi lido com voz trêmula ontem pelo acusador dativo, o ministro Alexandre de Moraes, que não conseguiu esconder o extremo nervosismo demonstrado pelos papéis que por pouco não escaparam das mãos deles. É só olhar o vídeo, ver aquela tremedeira no papel, a voz trêmula. Né? Tá nervoso, sim, ainda mais que o Bolsonaro está sentado na frente dele, né? Olho no olho. Bom, primeiro isso aí, a semelhança, né? Como é que foi obtida essa delação premiada do Mauro Cid, a confissão do Mauro Cid, entre aspas, né? Que é a base de todo esse processo aí. Bom, em segundo, aliás, o Fux registrou isso aí. O Fux, hein? O Luiz Fux, um dos julgadores. Votou pela admissibilidade, mas ele registrou isso, hein? Ficou registrado isso aí. Bom, segundo, como nos processos de Moscou, o atual processo em curso contra Bolsonaro objetiva o expurgo dos opositores do atual sistema. O eixo do mal, como eu denomino, cujos agentes são conhecidos dentro e fora do Supremo. É isso. Bom, e agora? O julgamento de fato que começará agora é que começa o julgamento de fato, é criminal, penal. Em situações normais, que não são as de agora, onde nem mesmo competência de foro é respeitada, tudo poderá levar de 1 a 2 anos para que se complete o ciclo de trânsito em julgado, ao final do qual os condenados, se condenados, vão para a cadeia. Os ministros do Supremo já demonstraram que estão combinados para condenar Bolsonaro, duela quem duela. Pelos 5 crimes que elencaram, Bolsonaro pode pegar até 43 anos de cadeia. Apostando em que durante o julgamento não ocorra algum ato de mais violência jurídica, como a prisão preventiva de Bolsonaro, haverá tempo para que este moderno processo de Moscou seja abortado por uma anistia aprovada pelo Congresso, porque a condenação lá no Supremo já está acertada previamente. Para isto, para fazer o Congresso andar, o povo terá que ir em massa às ruas, no dia 6 de abril, agora em São Paulo, e dar uma sova metafórica no sistema, inflando a voz rouca das ruas até a nuca dos parlamentares e inundando as redes sociais, como ocorreu ontem e como ocorre hoje, como ocorreu no caso da Dama do Batom e como aconteceu ontem e hoje ao viralizarem as estridentes defesas dos acusados. Fora disto, é cadeia. Fora da cadeia, fora disto, a salvação de Bolsonaro, única, estaria no exílio político. É isso aí. Como dizia César às margens do Rubicon, quando estava marchando para Roma, aliás, já que está este, a sorte está lançada. Vamos ver. E a sorte está nas mãos do povo brasileiro, sem dúvida.